next guided tour for the Freedom Trail begins at 1:30, about 20 minutes. Bom dia, pessoal! Bom dia! E hoje, vida que segue aqui em Boston, fazendo a Freedom Trail, que é um trajeto que mostra um panorama geral de alguns pontos turísticos importantes aqui da cidade de Boston. E começa aqui no Boston Common, que é a praça pública mais conhecida e a mais antiga dos Estados Unidos, que data lá por volta de 1635. bem antigo. E que foi construída em cima da linha de trem metrô, Mais caso, antiga mais também. antiga dos Estados Unidos também, que data ali de 1897. A praça, ela servia inicialmente como pasto para o gado e posteriormente ela passou a ser usada como o ponto de discursos públicos, de alguns eventos ao ar livre. Celebrações em geral. E hoje em dia ela continua com essas manifestações, às vezes tem algumas peças ao ar livre também. No inverno é construída uma pista de patinação. Patinação no gelo, bem. No gelo. Parece ser bem legal. E é o início da caminhada, como a Juju falou. Bora com a gente. Saindo aqui do Boston Commons, que é o primeiro dos 16 pontos do passeio. E hoje nós vamos fazer só o trajeto, mostrando cada ponto, e no futuro nós vamos fazer outros vídeos com mais detalhes de cada um desses pontos. Nós estamos aqui agora no segundo ponto do passeio, a Massachusetts State House. Que é esse prédio aqui atrás, que é o prédio mais antigo de Boston, que tem alguma coisa funcionando dentro dele. E hoje ele é a sede do governo do estado de Massachusetts. O que caracteriza esse prédio é esse domo aqui em cima dourado, que inicialmente lá em 1798 ele era de madeira, mas por causa de alguns vazamentos que ocorreram dentro do prédio, foi solicitado que ele fosse coberto com cobre. E muitos anos depois, como uma homenagem ao aniversário da cidade, eles passaram ali um folhado a ouro de 23 quilates. Chique. Que caracterizou o prédio. E continuando no caminho demarcado do passeio, que é essa linha de tijolos, nós estamos agora em frente à terceira parada do trajeto, que é a Park Street Church. Essa igreja, ela foi fundada em 1809 e era o primeiro ponto visível de quem chegava em Boston. Em 1818, ela foi a primeira escola dominical dos Estados Unidos. Em 4 de julho de 1829, o William Lloyd Garrison, que era um abolicionista, fez o seu primeiro discurso público anti-escravagismo, e 2 anos depois, em 1831, 4 de julho, foi onde foi cantado publicamente pela primeira vez um hino dos Estados Unidos, dessa escadaria. Quarta parada é o Cemitério do Celeiro, ou Granary Burial Ground,
que leva esse nome porque o cemitério foi construído ao lado de um dos primeiros celeiros aqui dessa região. E aqui estão vários notáveis bostonianos, bostonians, como chamam aqui, né? Um deles é o signatário da independência dos Estados Unidos, o John Hancock, o Paul Revere, que é uma outra pessoa de bastante influência tanto no comércio, quanto na política e quanto nos acontecimentos militares lá do início da formação dos Estados Unidos, e os pais e irmãos do Benjamin Franklin. Todos estão enterrados aqui, e é claro que tem outros nomes, mas que nem a gente conhece, né? Então não faz tanto sentido a gente citá-los, mas todos os nomes importantes de Boston são enterrados aqui. E aqui atrás de mim nós temos a quinta parada, que é a King's Chapel, ou a Capela do Rei, que foi solicitada em 1686 pelo rei James II. Originalmente ela era toda de madeira, no entanto, ela ficou pequena para a congregação e em 1749 foi construída essa capela toda de tijolo ao redor da de madeira, e toda a madeira que tinha sido utilizada ali foi retirada e enviada para Nova Escócia para a construção da mesma igreja, só que lá. Nossa, quanta mão de obra! E apesar de por fora ela ser simples, por dentro ela parece ser bem bonita. Aqui tem o dia dos tours e horários, e aparentemente utilizando o QR Code é possível fazer uma visita virtual. E logo atrás da igreja, em frente ao Old City Hall, nós temos a sexta parada, que é o local da primeira escola latina de Boston, que foi fundada em 1635, eu acho. E aqui na calçada, na frente da antiga prefeitura de Boston, tem um mosaico comemorativo da fundação dessa escola. E hoje em dia ela não funciona mais nesse local, ela está em outro local. E, como eu disse, ela foi fundada em 1665, mas só em 1972 que a entrada de meninas foi permitida. E para você estudar nessa escola, você precisa fazer 4 anos de latim, fazer uma prova muito concorrida, não é fácil não. E entrando aqui nesse pátio na frente da prefeitura antiga de Boston, tem uma estátua de Benjamin Franklin, que foi um dos estudantes ilustres da Escola Latina de Boston. E aqui, a sétima parada de hoje, The Old Corner Bookstore, que era o local de uma livraria antiga que ficou famosa pelas reuniões de intelectuais que discutiam poesia, literatura, política, e hoje em dia abriga Chipotle, que é uma rede de restaurante mexicana. E é claro de que existem outras atrações fora do caminho demarcado. Essa aqui, por exemplo, é uma homenagem aos irlandeses que cortaram dobrado aqui no passado, mas que não faz parte do passeio em si. Mas que você fazendo o passeio, você vai passar por essas coisas diferentes, né? Oitava parada, aqui atrás nós temos a Old South Meeting House,
que é a antiga Casa de Encontro do Sul, que em 16 de dezembro de 1773 teve um acontecimento de um grupo que era muito influente na época, os Sons of Liberty, tipo os Filhos da Liberdade. Eles despacharam daqui 242 caixas de chá até o porto de Boston. E isso é conhecido até hoje como a grande festa do chá de Boston. Essa torre aqui atrás, ela foi renovada em 2009 e abriga esse relógio aqui, que é o relógio mais antigo fabricado nos Estados Unidos, pelos Estados Unidos. E é o único que funciona ainda. E uma outra curiosidade é que dentro dela existe um sino que rodou por vários lugares de Boston e em 2011 ele foi deixado aqui definitivamente, que foi um dos 46 desenhados e produzidos pelo Paul Revere, que é aquele nome influente que a gente disse lá no cemitério, e é o único que sobrou. Então ele fica guardado aqui. É possível entrar aqui, é aberto para visitação em alguns dias específicos e custa, acho que é entre 5 ou 6 dólares para adultos, crianças. Chegamos agora no ponto número 9, que é a Old State House Museum. Embaixo é o museu e em cima é aberto ali para visitação. E aqui era onde acontecia a vida cívica na Boston colonial, onde se argumentavam contra as políticas da coroa britânica, na época em que os britânicos mandavam nisso aqui, né? Em 1776, nessa varandinha aqui, ó, foi lida pela primeira vez a Declaração da Independência dos Estados Unidos. E isso causou um mini motim aqui. E esse leão e o unicórnio que tem aqui em cima foram atingidos por uma bomba e eles caíram. confusão danada. Confusão total. Em 1883, eles foram colocados ali novamente. E em todos os 4 de julho posteriores, a Declaração da Independência é lida novamente dessa varandinha. Mas como vocês podem esperar, o leão e o unicórnio não são derrubados. Eles permanecem ali. Estamos aqui ainda na frente da Old State House, que pelo visto atrai confusão, e é onde está o ponto número 10 do passeio, que é o local do massacre de Boston. Aqui é a região onde aconteceu a briga sinistra em 5 de março de 1770 entre os colonists e os redcoats. O exército britânico usava uma jaqueta vermelha, então eles eram conhecidos como redcoats, e os colonists eram que seriam os americanos. Aqui no chão nós temos a simbologia, né? Uma representação de onde aconteceu o massacre, está até escrito lá em cima, e quando ele aconteceu, a data aqui embaixo. Isso aqui significa o seguinte: aqui no meio, esse círculo com a estrela representa os 5 mortos do massacre. Em volta dele, vocês podem reparar que tem um quadrado, né, com 6 paralelepípedos ali, que representam 6 feridos no massacre. E as outras saídas, se vocês contarem, tem 13 raios assim, né, saindo do centro, que eram as 13 colônias britânicas que existiam na época. Então isso representa o local e toda aquela confusão que teve. Estamos agora na frente da 11ª parada, que é esse prédio aqui. Um prédio que foi dado à cidade de Boston por um empresário riquíssimo da época, o Peter Faneuil.
O nome do prédio é Faneuil Hall. E aqui é famoso por causa das reuniões e protestos que aconteciam e que levaram à Revolução Americana. Se vocês repararem, lá no topo tem um gafanhoto que tem um nome, Gus, que foi deixado lá como uma representação de prosperidade, exatamente, para a cidade de Boston. E aqui na frente da Faneuil Hall tem o Quincy Market, que não tá na lista no trajeto da Freedom Trail, mas também é bem famoso. Tem vários restaurantes lá dentro, também do lado de fora, bares também. Entre os pontos 11 e 12 do passeio é uma caminhada um pouco maior, né? É. E você muda de bairro. O ponto 12 é em North End e é a Paul Revere House. Que é essa casa aqui do Paul Revere e hoje é um museu. Que é uma das casas mais antigas de Boston. Ela foi construída em 1680. Bem antiga. Doideira, né? E tem essa homenagem ao Paul Revere, porque esse cara é meio que uma lenda aqui em Boston. O cara viveu acho que 30 anos e ele, foi ourives, trabalhava com cobre, foi dentista amador, trabalhou na inteligência da polícia. Tudo. O cara era sinistro. Então, em vários lugares tem essa referência ao Paul Revere. Tem ponte com nome, rua com nome. Outra cidade com o nome. É, bizarro. Aí a entrada é paga, custa $6 e não pode filmar lá dentro. Então a gente vai continuar o nosso caminho através de North End até o ponto 13. E o ponto 13 é, na verdade, a igreja lá atrás, a Old North Church. E aqui na frente tem essa estátua do Paul Revere, que simboliza de onde ele partiu para a sua jornada que posteriormente desencadeou a Revolução Americana. E essa talvez seja uma das estátuas mais famosas em fotos de Boston. E a igreja fica aberta até às 5. E caso passe aqui depois das 5, tem que dar a volta no quarteirão aqui. Que é o nosso caso. Vamos dar a volta. E só complementando, ali na igreja também tem alguns guias que explicam mais sobre esse movimento que o Revere liderou lá em 1775, que desencadeou a Revolução Americana. E agora, direção à 14ª parada. E no final da rua aqui, da igreja, nós temos o 14º ponto, que é esse outro cemitério. Mas como tem cemitério nessa Freedom Trail, hein? Nossa Senhora! Que possui algumas pessoas famosas também, que participaram da Revolução Americana, uns senadores.
indo lá em direção aos 2 últimos pontos, nós vamos mudar novamente de bairro. Nós vamos sair de North End e ir para Charlestown. E ir para Charlestown. Só que a ponte que nós temos que cruzar, ela tá em obra no dia da filmagem. Só que o caminho é todo bem sinalizado, Bem sinalizado. né? Então ele já foi feito aqui a rearrumação, Mostrando o desvio. mostrando, né? E a gente vai fazer pelo caminho alternativo. E na entrada da Charlestown Bridge, nós temos aqui um outlet da Converse, local o qual essa menina aqui, ó, ama. Aqui nós temos o TD Garden, que é a casa do Boston Celtics, e a as ponte? pontes talhadas que vão para Charlestown também, só que na ponte mais nova. Pessoal pescando ali embaixo. E aqui nós temos o Beau River Park. Partiu? Partiu. Então se bora. E o 15º ponto é onde está parado o navio USS Constitution, que é o navio mais antigo da Marinha Americana. Ele foi construído para proteger os navios mercantes americanos na costa da África. E ele ficou super reconhecido porque na guerra de 1812 ele ganhou todas as batalhas sem sofrer dano praticamente. Ele também é conhecido, leva o nome de Old Ironsides, que seriam as laterais de ferro antigas, ou algo do tipo, ao pé da letra, porque ele é um navio extremamente forte e os canhões dos navios adversários, eles simplesmente não causavam dano nesse navio. As bolas ricocheteavam, né? Elas batiam e não danificavam o barco. E do lado oposto da onde o navio está parado, nós temos o USS Constitution Museum, que conta um pouco sobre as histórias do navio, as histórias das guerras e de como era a vida a bordo do navio. Ele fica aberto numa certa temporada do ano, ali de novembro a abril, e tanto a visita no navio quanto a visita no museu são grátis. Você só deixa uma doaçãozinha ali, tipo uma gorjetinha, né? Rumo à última parada. Bora. Enfim, chegamos no último ponto, o 16º da Freedom Trail, o monumento de Bunker Hill. E a Batalha de Bunker Hill foi uma das batalhas mais sangrentas da Revolução Americana. E esse obelisco, o monumento, tem 221 pés de altura e é feito de granito e simboliza essa primeira grande batalha. Na base do obelisco existe um pequeno museu e é possível
subir lá para ver Boston de cima. São 294 degraus. Então, se você ainda tiver energia depois de fazer todos os 16 pontos, dá para subir lá. A gente acabou de chegar e vamos dar uma passadinha ali para ver se ainda tá aberto. Porque nesses últimos pontos, né? As coisas já estavam fechadas ali depois das 5. Então a gente vai dar um pulinho lá para ver qual é. Aparentemente Está fechado. Que pena. então a subida fica para a próxima. E a Freedom Trail, que como o próprio nome diz, todos os pontos têm a ver com a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Então é um passeio bem bacana, dá para fazer a pé tranquilamente. Sim. Como nós estamos falando sobre os pontos, a gente levou bem mais tempo, Tem mais né? tempo. Mas eu acredito que ali entre umas 2 horas e meia... É possível fazer todos os pontos. Sem parar, é claro. Sim, sim. Mas caso você queira dar uma beliscadinha lá em North End, em algum restaurante, Alguma coisa, dá entrar, mais entrar nos museus, né? Aí dá demora mais um pouquinho de tempo. Exatamente. Alguns pontos a gente vai fazer depois, como nós falamos no início do vídeo. Isso aí. Então, o passeio de hoje, a Freedom Trail, está feita. Termina por aqui. Terminamos por aqui. E agora a gente vai fazer o caminho de volta. Se tiver mais alguma coisa bonita, a gente mostra para vocês. Mais de explicações e dos pontos do trajeto. Está feito por hoje. Completo. Correto? Completo, correto. Então é isso, pessoal. Aquele ritualzinho de sempre. Se vocês gostaram, curte, compartilha, deixem o seu like aí para ajudar no nosso crescimento, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações de novos vídeos, espalhem nos seus grupos de WhatsApp, que nós estamos nos nossos passinhos lentos, nessa nova jornada aqui em Boston, mas estamos crescendo, né? A coisa está indo. Isso aí. Então E a vocês gente acompanhem com a gente. E a gente se vê então no próximo vídeo.